Boa tarde. A palestra de hoje a gente vai tentar mostrar o comportamento dos inversores conectados à rede, tá? Em diversas condições de operação e como o inversor se comporta, tá? Operando em condições, às vezes, de que um integrador fez uma má conexão, ou o integrador conectou os strings de maneira errada no inversor. Então, primeiramente, apresentando a PHB, tá? A PHB já tem 34 anos de história, uma breve introdução da PHB. Então, a PHB começou em 1984, fabricando fontes chaveadas. Todas as fontes da urna eletrônica, como essa fonte, foram produzidas pela PHB, tá? Em 2000, a gente começou a fabricar retificadores, sistemas retificadores para telecom. Em 2014, a gente entrou no mercado solar fotovoltaico, está fornecendo o kit completo, tá? Inversor, string box CC, quadro CA, estrutura, toda a parte de aterramento de estrutura, tá? O cabo solar, um kit completo, tá? Em 2018, junto com o CPQD, a gente terminou o desenvolvimento da nossa bateria de lítio-íon, tá? De 2,4 kWh, e também um projeto de PID com a USP, tá? De armazenamento de 100 kWh de armazenamento e 100 kW de inversor, tá? Então, começando aqui a palestra, vou tentar ser bem breve, mas que o tema é um pouco complexo, mas que seria então o inversor fotovoltaico? Então, ele é um conversor CC-CA, né? Converte a tensão CC dos módulos, sincroniza com a rede, injeta na rede, tá? Mas tem um detalhe, tá? Alguns detalhes que às vezes os clientes não se atentam e nem sabem por que daqueles valores, tá? Então, o inversor, como ele se comporta, tá? Se eu aumento aqui, excedo a minha corrente de entrada, ou se a minha corrente de saída chega num valor máximo, ou se a minha rede reduz, sobe, o que acontece com o inversor? Tá? Então, aqui eu vou explicar, tá, algumas condições de operação do inversor e como ele se comporta. Tá? Então, vamos nos atentar a três primeiros fatores. Corrente CC máxima, então a máxima corrente CC do inversor, isso está na etiqueta lateral do inversor. Tá? Corrente CA máxima de saída, potência máxima de saída. Então, só para frisar aqui, tá, que o inversor possui limitações e proteções internas que permite que ele opere, tá, em condições adversas. Tá? Então, começando por aqui. Aqui eu tenho a curva IV. Desculpa. Aqui eu tenho a curva IV dos módulos, tá, e a curva PV, onde aqui eu tenho o meu VMP, a minha máxima tensão, tá? A tensão de máxima potência, conhece máxima potência, isso aqui todo mundo conhece. Tá? E a curva PV, que é muito importante você prestar atenção de como ela opera em conjunto com essa curva, para a gente poder analisar o comportamento do inversor. Então, o que ocorre? Isso é curva, é um módulo DINCO, tá? Eu vou estar simulando de 335 watts. A gente vai aqui simular todas as condições com esse módulo, tá? Então, se a gente for analisar o inversor, só essa curva não basta, tá? A gente tem que olhar no inversor o meu string inteiro, tá? Então, aqui, o meu primeiro cenário para simular a máxima corrente de entrada, eu vou utilizar aqui 6 strings de 15 módulos, tá? Então, se você pegar um Solar Array Simulator, um simulador fotovoltaico, a minha curva da associação dos meus módulos, a minha curva PV, minha curva... Som. Oi. Tá. Som. A minha curva PV, então vai ter essa característica. Então, simulando aqui um caso que já ocorreu algumas vezes em campo, tá? Eu vou aqui, então, explicar a limitação de potência... Desculpa. Ok. Tá. Então, aqui vai ser a limitação por corrente CC máxima de entrada. Então, aqui eu tenho um inversor de 25 kW, tá?
e 27 amperes de corrente com 2 MPPTs, e eu tenho 27 amperes de corrente máxima para o MPPT. Alguns instaladores, tá, às vezes cometem esse erro. Então, vamos imaginar esse cenário aqui. Ao invés, eu pego aqui, tem um string box, 6 entradas, 2 saídas. Eu liguei todos os meus módulos aqui. Ao invés de eu ligar por exemplo, aqui 2 pares de cabo no MPPT1 e 2 no MPPT2, eu liguei tudo no MPPT1. Então, o que vai ocorrer? A minha corrente de entrada máxima aqui, ela vai chegar até aqui, ó, no VMP, em condições STC, em 52,3 amperes, que vai exceder os meus 27 amperes, tá, de corrente máxima do inversor. Então, como o inversor se comporta nessa ligação, vamos dizer que foi feita de maneira errada. Então, você liga o inversor, ele vai aqui para o VOC, tá? Ele liga aqui o display, vem para esse ponto e começa o MPPT a entrar em ação, subir a potência. Vai subindo a potência, subindo, subindo. O inversor vai medindo a minha corrente de entrada. Quando a minha corrente de entrada chega aqui em 27 amperes, o que o inversor faz? Ele para de injetar, protege o inversor, tá? E permite que ele opere corretamente, tá? Numa zona correta de operação. Então, por exemplo, se você... isso é muito fácil de ser detectado pelo monitoramento, tá? Então, o que ocorre? O inversor, nessa condição, não excedeu os 27 amperes do MPPT1 e protegeu o seu comportamento. Claro, vai gerar mais, mas protegeu essa condição de operação. A segunda condição aqui, vamos falar da máxima potência de saída, tá? Então, o inversor, ele tem uma máxima potência de saída. Então, o que ocorre se você colocar uma potência maior, um quilowatt-pico de entrada, por exemplo, nesse caso, de 30,15 kW na entrada do inversor, tá? O que vai ocorrer? O inversor vai partir, tá? Aí ele vai aqui para o VOC, vai subindo a potência, vai medindo a potência de saída. Quando chegar aqui, aqui a gente está enxergando a entrada. Quando o inversor chegar a 25 kW na sua saída, tá? Ele limita a potência de saída e também não extrapola outro parâmetro, tá? Então, ele também se protege nessa condição, tá? E não chega no máximo do MPPT. Isso, no monitoramento, isso é fácil de ser percebido, tá? O inversor começa a injetar, ele ocorre o efeito de ceifamento aqui. A gente geralmente fala que a curva aqui, por exemplo, a curva está chapada. Então, o inversor chega no máximo de potência de saída, ele limita essa potência, tá? E quando a potência for menor que 25 kW, reduz essa potência. Tá? Um outro caso aqui, a máxima corrente de saída, tá? CA. Isso é um fator muito importante para vocês observarem nos inversores. Aqui o exemplo, aqui eu estou pegando inversor de 60 kW, tá? Com máxima corrente de 96 amperes por fase, para vocês entenderem por que observar esse parâmetro da máxima corrente de saída, porque ele é importante, tá? Então, eu tenho esse inversor, então, em 220 volts aqui, ó, vezes 96 vezes 3, aqui eu vou chegar aqui até 63,36 kW de saída, tá? Agora, imaginem que a minha rede começa a reduzir minha rede. Em 177 volts, tá? Aqui, o que o inversor vai fazer? Ele vai, se a minha rede começa a reduzir, o meu inversor vai começar a reduzir potência, vai reduzindo potência, e, por exemplo, em 177 volts, eu só vou ter 50,97 kW, tá? Então, esse valor da corrente máxima de saída é um fator muito importante para você determinar qual é a potência máxima real do seu inversor na rede que ele está operando, né? Por exemplo, se a gente pegar um inversor de 8,2, tá? A potência real de saída em 220 dele, com 35,7 amperes, tá? Vai ser só 7,85 kW. É um outro tema, tá? Abordado aqui pelos inversores, uma condição crítica de operação, tá? Que é a inversão de polaridade. O que ocorre quando eu inverto a polaridade no inversor, tá? Então, internamente o inversor, tá? A maioria dos inversores tem um circuito boost, tá? Que eleva a tensão e adequa essa tensão para de operação do MPPT. Internamente aqui, a gente tem um IGBT, tá? Que tem um diodo intrínseco, tá? O que ocorre? Quando eu inverto a polaridade
quando eu inverto a polaridade na entrada do inversor, o meu display não vai acender, o inversor não vai ligar, mas aí o que vai acontecer? Toda a minha corrente vai fluir por esse diodo, tá? Aqui eu vou ter vou ter praticamente aqui entre 2,37 volts, que é a queda desse diodo, e vou estar aqui com 21,4 watts, tá? Mas todos os integradores têm que tomar o máximo de cuidado nessa situação. Por quê? O inversor não ligou. Ah, eu vou desconectar o cabo. Você nunca pode fazer isso. Sempre que o seu inversor não liga, você sempre tem que vir com o alicate amperímetro, medir a corrente aqui, tá? Porque se o inversor estiver em curto-circuito, ele vai estar aqui, ó, minha corrente máxima na entrada, se tiver só apenas aqui um string, tá? Vai estar chegando aqui em 9,18 amperes. Só que minha potência é baixa, que eu tenho uma tensão baixa. Na hora, se você, por acaso, desconectar esse conector e não tomar o cuidado de medir a corrente ou abrir a chave CC, pode gerar um arco aqui e até complicações na instalação, tá? Mesmo então, se você tiver um inversor com 2 MPPTs, um MPPT não tá, vamos dizer assim, fornecendo potência, você, antes de desconectar o MC4 do inversor, você verifica a corrente, tá? Se está passando o string, a corrente pela entrada dele ou não, tá? Se estiver passando corrente aqui, se estiver circulando corrente, provavelmente a polaridade da sua conexão do seu string está invertida, tá? Uma outra condição de operação de inversor, tá? Que a gente encontra muito em campo, tá? Então, o que ocorre? Imagina que a gente tem ali um inversor, tá? Só que na saída do inversor o cliente usa uma bitola de cabo muito fina. O que ocorre? Por exemplo, um inversor de 20 kW que tem 30 amperes de corrente máxima de saída. O que ocorre quando eu coloco uma bitola muito fina aqui na saída? Em vez de eu usar um cabo de 10 milímetros, eu uso um cabo de 6 milímetros, por exemplo. Tá? O que ocorre? Então, o inversor vai começar a injetar na rede, tá? Vai começar quanto maior a irradiação, tá? Maior vai ser minha corrente de saída, mas também maior vai ser a queda do meu cabo, tá? O inversor, ele vai querer, ele está sincronizado com a rede, tá? E ele vai seguir a tensão da rede. Só que essa queda nos cabos da rede AC vai elevar a minha tensão na saída do inversor. Então, em muitos casos, ocorrem o problema de sobretensão de saída no inversor, tá? Por causa ou de, vamos dizer, cabos com bitola errada, ou usou um cabo de alumínio com a mesma bitola de um cabo de cobre, ou você tem má conexão em disjuntores. Então, várias condições, tá, podem elevar a tensão de saída do inversor, tá? Então, e dar uma sobretensão de saída, tá? Então, por exemplo, se tivermos aqui uma resistência de 1 ohm aqui no cabo e circular 30 amperes, a gente já vai ter aqui 30 volts de queda. Então, aqui eu teria 220 volts aqui, 250 no inversor. Isso se ele já tiver configurado para operar em 220 volts, aqui ele já desarmaria e indicaria a sobretensão de saída, tá? Então, isso aí é um outro caso, vamos dizer, do comportamento do inversor em instalações realizadas de maneira errada, tá? Tá, obrigado, espero que tenham gostado.